Ana Maximiano viu as duas filhas mais novas serem retiradas e entregues ao pai, acusado de violência doméstica. As minhas crianças estão a falar uma bebê que todos os dias nós tínhamos de chegar a casa, o tomar banho, o fazer as atividades, o jantar, o ler a história antes de ir dormir. Isto foi roubado às crianças. Isto não foi roubado só a mim como mãe. Isto foi roubado às crianças. As crianças não sabem porque é que estão sem a mãe. Elas nem sequer me queriam deixar despedir da minha bebê. Percebe isto? Das mais velhas não me deixaram despedir e da bebê eu tive que sair daquela escola a correr até o sítio onde ela estava, porque ela disse na minha cara, não se despede. E eu, porquê? Ela, porque não tens de fazer assim o que você fez ao pai? Ana não se conforma e não entende a decisão do tribunal. Para uma mãe, vamos lá lembrar as idades das suas filhas. A mais velha, a mais pequenina é? Tem 2 anos. A do meio fez agora dia da mulher 4 anos. E a mais velha tem 5. Portanto, está a perder aqueles anos, que eu diria quase que são os anos românticos da infância, não é? Que é quase... Não são os anos, cada dia perdido com as minhas filhas é um dia. Toda a razão. Pelas filhas, Ana está disposta a tudo, menos mentir. Quando as minhas filhas me questionam sobre isso, eu só digo, a mãe está a fazer tudo para que vocês voltem para casa. Não vou mentir. Não. Ana, bem-vinda. Ana Maximiano. Respiro fundo. Respiro fundo, está calma. Bem-vindo também a doutora Mabel Sanches, obrigado também. Ana, calminha, porque é que decidiu participar nesta nossa rubrica e sujeitar-se à resposta do polígrafo? Porque, olha, primeiro vou-lhe ser sincera, para responder a perguntas que até hoje nem o tribunal me fez. Curioso, não é? O tribunal nunca me perguntou se isto aconteceu ou não, primeiro. E depois para perceberem que eu de facto não menti. Portanto, porque tanto da parte do tribunal como da parte destas técnicas, portanto, porque se eu não menti, foram as técnicas que mentiram. Não é? Porque ou é a minha verdade ou a verdade delas. Existe uma verdade. As técnicas da ECJ, estamos a falar de 3 técnicas. Da Segurança Social. Da Segurança Social, portanto, é a equipa de crianças e jovens que trabalha diretamente com o tribunal, neste caso de Cascais. Portanto, ou elas mentiram e eu disse que ia fugir e abandonei a minha filha, ou menti eu ao dizer que não disse que ia fugir e que não abandonei a minha filha. Se calhar era importante, Ana, para que as pessoas entendam melhor e também para que tenham essa oportunidade, que para nós é muito importante, de explicar e de poder aqui dar as tais respostas que nunca em tribunal lhe fizeram, explicarmos o contexto de tudo isto. A Ana não vem aqui, a Ana tem o pai nós não vamos aqui dizer nomes, o pai das suas filhas foi de facto condenado em tribunal por violência doméstica. Isto Agravada. É um facto, agravada. E não é isso que nós estamos aqui a avaliar. Isso é um facto que foi comprovado em tribunal. Temos um homem que foi preso, não foi preso, mas foi condenado. Foi condenado, assim é que é, por violência doméstica agravada. Mas depois conseguiu ficar com as crianças. E gostava que me tentasse explicar-nos como é que isto aconteceu. No fundo não conseguiram por ele, não é? Portanto, isto foi... de início eu tive que sair de casa muito à pressa e obviamente trouxe as minhas filhas comigo, não é? São 3 meninas, a mais velha de outro pai diferente, que até à data nunca tinha querido saber da menina, portanto era um processo. Estas 2 pequeninas, que eu chamo de Lisboa, porque estão cá em Lisboa, portanto o pai, estávamos numa regulação de responsabilidades parentais, não é? Porque teve o processo, eu saí de casa, o processo teve que entrar em tribunal e foi-me questionado em tribunal, no fundo, se eu aceitava que o pai visse as meninas, que o pai das meninas visse as meninas. Eu, claro, não é o pai que tem o direito, são as filhas que têm direito ao pai, não é? Porque no fundo ele a elas não lhe batia. Portanto, vim a saber mais tarde que houve uma denúncia anónima de que havia maus tratos lá em casa. Portanto, que eu estava sujeita a um progenitor e as minhas filhas a um progenitor agressivo. Portanto, isto juntou-se tudo e comatou, portanto, resultou na intervenção da equipa de crianças e jovens. As SCJs são as tais assistentes sociais que pertencem ao Tribunal de Cascais. Portanto, assim muito resumidamente, o pai é que começou a ver as meninas assessorado, ou seja, eram as técnicas, assessoravam-no, controlavam-no, vigiavam-no a ele, supostamente. Mas com a sua autorização.
Não, aí estava só, chama-se acusado. O processo passa pela fase nós fazemos de queixa, depois há uma segunda fase de que o procurador decide se há conteúdo para seguir ou não para a acusação. Tem razão. Portanto, já estava acusado do crime de E tinha a pulseira violência. eletrónica, tinha o dispositivo, portanto havia... E a Ana, convém, é só para que as pessoas percebam, a Ana tinha um dispositivo, no sentido de se houvesse aproximação, De 500 metros, sim. o dispositivo acionava apitava. e a Ana Tinha um sabia. radar, Para a exatamente. sua segurança. Precisamente. Aquela pergunta que o João fez é muito pertinente. A Ana, em algum momento, autorizou, é isso que vamos tentar perceber aqui, aquilo que a Ana diz é que nunca autorizou que o pai pudesse estar com elas em casa... Pernoitasse, Pernoitar. Porquê? Porque temia que este homem, que foi violento para si, comprovadamente em tribunal, pudesse ser violento para as suas filhas. Olha, isso é uma pergunta complicada. Eu posso lhe dizer assim, a verdadeira, na altura, eu temia tudo. Não é? Eu estava numa altura sem advogado, sem nada, eu temia tudo, porque eu não tinha como, não é? Agora é que entrou o Dr. Gamer, graças a Deus, ou seja, já entrou tarde e a culpa foi minha, mas, portanto, eu temia tudo. E o que é que eu pensava? Este pai é pai biológico. Morávamos na mesma casa, mas nunca foi um pai cuidador. Tanto é que este pai nem esteve presente no nascimento da filha mais pequenina. Portanto, na minha cabeça, este pai não tem capacidade para gerir o que é que seja em relação às filhas. E, ora, ele teve 4 horas de visitas assessoradas em que as técnicas estavam, em vez de estarem lá dentro, eu tenho provas disto, estavam à porta. Certo, vamos tentar explicar só aqui uma coisa. Ele, de qualquer forma, esta pessoa negou sempre as acusações, mesmo depois de ter sido condenado. As acusações de violência doméstica. Sim, continua a negar. Continua a negar. Mesmo a Ana tendo marcas físicas. Sim. Sim. Ele dizia que Aliás, eram eu ainda tenho uma autoinfligidas. maxilar deslocado, sim. Ele dizia que eram autoinfligidas, Sim. não era? Sim, Pronto. precisamente. Depois há um momento aqui neste processo todo que é importante que explique, que é um momento determinante, que é o momento em que está num café, pelo que sabemos, em que o seu dispositivo, o tal de segurança, que assinalava se esta pessoa se aproximasse de si, Precisamente. este dispositivo é ativado de repente. Exatamente. E o que é que acontece nesse momento? Portanto, nesse momento, o café era pertíssimo da escola, era a 150 metros da escola, portanto, e o dispositivo começou a apitar. Eu estava com a minha bebê mais pequenina ao colo, que na altura tinha 2 anos, e eu pedi, estava com uma amiga minha, uma senhora, portanto, e pedi à senhora, olha, fique-me aqui um bocadinho com a menina, ela automaticamente, ela já sabia da história, percebeu, vai lá filha, vai lá. Que já tinha a menina? Tinha 2 anos, a mais pequenina. Portanto, e eu acionei o pânico, porque há uma maneira de carregar no aparelho para acionar o pânico, ou seja, automaticamente chamei a polícia, e a ideia foi proteger a mais pequenina de conflito, porque ele nunca lhe bateu a ela, mas bateu-me com ela ao colo. Atenção. Portanto, eu sei que ele não hesitava. Pronto. E foi para protegê-la do conflito, para não estar no meio de discussão, no meio de polícia. Portanto, eu cheguei, mantive-me à porta da escola, a polícia chegou, estava o técnico do agrupamento, a diretora do agrupamento, e reunimos-nos ali todos numa sala. O que o tribunal dizia é que as técnicas tinham de estar presentes. Isto dizia porque ele queria levar as meninas para pernoitar, porque estas SCJs, estas técnicas, diziam que eu tinha aceito o acordo. Eu não aceitei o acordo, não há nada assinado. Elas nunca conseguiram provar isso. Disseram. Portanto, Aquilo que a Ana é acusada, só para resumirmos, depois já vamos ter tempo para conversar sobre cada uma destas questões, a Ana perde as suas filhas, digamos assim, perde para este homem as suas filhas, porque é acusada de ter abandonado a mais pequenina no momento em que a deixa no café para ir ter para outra à escola porque achou que ela estava em perigo. É isto que estamos a falar? Exatamente. É disto que estamos a falar? Exatamente. E, portanto, no âmbito lá, depois lá na escola, chegou a polícia, tanto é que já temos esse documento, graças a Deus que tinha desaparecido, já temos esse documento, portanto, nem a polícia disse que eu tinha dito que ia fugir, que foi a segunda acusação. Isso também é A acusada de que primeira ia fugir, precisamente. preparava-se para fugir com as filhas. Coisa que nunca tinha feito até então, não é? Eu fui a tribunal pedir ajuda, eu não iria fugir, não faz sentido nenhum. Qual seria o destino das minhas filhas se eu andasse sempre a fugir? A mais velha estava no pré-escolar, não cabe na cabeça de ninguém. Eu tinha um dispositivo GPS comigo, não é? E, aliás, se eu quisesse fugir, não o diria. Não iria avisar, não era muito inteligente. E é isso, portanto, que vem aqui hoje, o que é que vem hoje aqui, no fundo, tentar esclarecer, porque é importante Precisamente para si? isso, que eu não disse que ia fugir. E, aliás, é aqui importante salientar que estas técnicas disseram, nunca me perguntaram e não estavam presentes. Elas não estavam lá. Bem, é grave. Este é um teste que dura mais de 1 hora, mas aqui só vamos mostrar as perguntas que o especialista Amável Sanches considerou as questões-chave. Alertamos para o facto de ninguém da nossa equipa, nem mesmo os nossos convidados, nem tampouco nós, sabemos qual é o resultado do teste. Então vamos iniciar e vamos ver e ouvir agora
A primeira pergunta. Foi vítima de agressões físicas por parte do seu ex-companheiro? Sim. Muito bem. A Ana respondeu sim. E a resposta é... Verdade. Verdade. Portanto, Ana, esta primeira resposta, que eu sei que é uma coisa que para si é muito importante, porque apesar de haver uma condenação, este homem continua a dizer, e vamos chamar-lhe assim este homem, também não vamos dizer nunca os nomes das suas filhas por razões óbvias, Claro. continua a dizer que a Ana auto-infligia as marcas que tinha no seu corpo de ter sido agredida. O teste confirmou que a Ana foi, de facto, agredida, ou que disse a verdade nessa pergunta. Vamos então passar à segunda pergunta. Criticou o comportamento do pai na presença das filhas? Não. Ana respondeu não. E a resposta, doutora Mabel Sanches, é... Mentira. Mentira. Ok. Vamos então esclarecer esta primeira. Atenção que convém dizermos aqui, eu e o João fazemos questão de dizer isso também em nome desta equipa, nós aqui não estamos aqui para julgar ninguém. Claro. E portanto vamos tentar com a Ana perceber, eu por acaso quando vi esta pergunta fiquei logo curiosa, perceber porque é que acha que isto aconteceu. Ou seja, aqui o teste diz que é mentira, que a Ana criticou o comportamento do pai na presença das filhas. Uma das coisas que eu sou acusada agora é alienação parental, ou seja, que eu tentei que o pai não estivesse presente na vida das filhas. E, portanto, o que é que eu presumo que acontecia? Nós discutíamos. Eu não sou nenhuma santa. Ele discutia comigo e eu respondia. Claro. Portanto, e isto, sim, eu penso que tenha sido isso, porque isto, sim, foi sempre na presença das meninas. Todas as agressões foi na presença das meninas. E quando ele me chamava nomes, eu também criticava de volta. Não é? Porque nós temos sangue, nós somos humanos, eu sou humana, eu não digo que não sou humana e que sou uma mulher perfeita. E isto sim aconteceu. Agora, o instigar as minhas filhas a que o pai é violento, que não sei o que não. Pois, por isso é que a Ana respondeu que não instigava, porque conscientemente nunca criticou o pai à frente das filhas. Não. Portanto, numa discussão aconteceu e eu percebo, e eu admito, porque havia discussões, eu também repostava nas discussões, não nas agressões, nas discussões. Mas agora instigar ou falar mal, não, porque eu sei que só magoa as meninas, não é? Pois, mas a pergunta era: criticou o comportamento, e é bem possível que tivesse criticado, porque se ele chamava nomes e se a Ana estava com as suas meninas, obviamente que tinha que responder e tinha que, de alguma forma, mesmo que instintivamente, criticar, não é? O comportamento. Se o Mabel quer acrescentar alguma coisa em relação a esta questão, pois. Não, foi bastante claro. É possível que, quando a Ana respondeu que talvez não tenha passado nesse momento, mas o subconsciente, com toda a certeza, estava a passar nessas situações. E provavelmente por isso teve essas reações. Esta resposta, estas reações fisiológicas que depois determinam o resultado. Exato. Vamos à terceira pergunta. Vamos sim. Pediu a alguma das crianças para acusar o pai de violência? Não. A Ana respondeu não a esta pergunta e a resposta é... Verdade. Também foi acusada muitas vezes de incitar as crianças contra o pai. Pela família paterna e pelo pai, sim. No fundo, que é uma acusação muito grave, não é? Uma acusação de manipular as crianças no sentido de prejudicar o progenitor, coisa que o teste comprova que não fez.
porque não prejudica só o progenitor, prejudica as crianças. Sobretudo prejudica as crianças. Mas infelizmente sabemos que muitas vezes nestes processos pode acontecer, por isso é que achámos que esta pergunta era determinante. Vamos se calhar à próxima, não? Concordou com pernoitas das crianças em casa do pai? Não. Ana respondeu não a esta pergunta, se concordou com a pernoita das crianças em casa do pai. Ana respondeu não. E a resposta, doutora Amável Sanches? Verdade. Portanto, isto foi uma sugestão das técnicas que as crianças deviam Foi uma imposição. Uma imposição. E isto é muito importante neste processo todo, porque um dos argumentos que é usado contra si é precisamente que concordou com uma sugestão que teria sido feita por parte destas técnicas das suas filhas dormirem em casa do pai. A Ana disse sempre que nunca tinha concordado. E daí o facto de se ter dirigido à escola naquele momento também. Precisamente. E expliquei isso ao diretor do agrupamento, falei com as técnicas, a minha advogada. Aliás, isto é importante aqui uma coisa explicar. Durante 5 meses que estas técnicas estiveram no meu processo, estava tudo sempre bem, a minha casa estava bem, eu era ótima, estava tudo muito bem, as visitas ao pai, quando começaram, estavam a correr bem, até que numa visita ele veio atrás de mim. Após a visita, ele veio atrás de mim e eu tive que me recolher perto da polícia, junto da polícia no mini preço, porque o meu trajeto era calculado exatamente dessa maneira à saída. Foi atrás de si depois de uma visita? Foi. E eu queixei-me às técnicas e estas doutoras acharam que não, nós não temos que a proteger assim, então nem existe a Convenção de Istambul, não é? Elas não tinham que me proteger a mim, elas tinham que virar costas e eu com 2 crianças em braços, uma que mal andava na altura, tinha que me proteger de um agressor, não é? Que tinha uma... Portanto, elas tinham que lá ficar até garantirem a minha segurança ao ir-me embora e não viraram costas, foram-se embora. Na semana a seguir houve uma reunião, elas convocaram para uma reunião em que queriam precisamente as pernoitas e queriam que o pai estivesse presente nas visitas quando eu fosse ao médico. Portanto, mais uma vez, as técnicas da Segurança Social, estas técnicas em questão, SCJs na altura, queriam violar a ordem do tribunal. Até que eu questionei o médico de família e disse, isso é impraticável. O que se pode fazer é, sempre que for necessário, eu remeto um relatório ao tribunal e a esse pai, nesse sentido, a pedido do tribunal. Portanto, o que é que a minha advogada, na altura, porque neste meio, quando as visitas começaram a ser assessoradas, eu mais ou menos a meio constituí advogada, questionou a idoneidade destas técnicas. Não, isto não é possível. Então, eu estive 1 ano a sustentar as minhas filhas sozinha, ele não queria dar pensão de alimentos, as técnicas achavam que ele não tinha de dar. E, portanto, havia estas decisões de que evoluir o processo, evoluir para as pernoitas, eu não aceitei, elas disseram que eu aceitei, as visitas médicas, a imposição de ele estar presente, que nunca tinha estado antes, quando podia estar, portanto, e a minha advogada questionou a idoneidade das técnicas. 5 dias depois tiraram-me as minhas filhas. Mas e sabe porque é que as tiraram? Apresentaram alguma... O artigo 91, portanto, o que diz que as crianças corriam um perigo iminente de integridade física ou de vida. Portanto, entregaram a criança a um agressor que foi condenado em tribunal, com base nestes factos que estamos aqui a analisar hoje. Na altura ele estava só acusado. Mas neste momento já não está, já está depois, condenado. Sim, e após a condenação, onde o próprio Tribunal Criminal o descreveu como uma pessoa instável em casos de depressão, porque ele próprio destabilizou-se um bocadinho em tribunal, a doutora juíza reconheceu isso e está na sentença, as técnicas continuaram a achar que, portanto, que deviam de... As técnicas, a doutora procuradora, que neste momento ainda está no processo, continuam a achar que as crianças estão bem com o pai, que devam estar com o pai e, portanto, que o pai prevalece. É um bocadinho complicado o porquê, não me perguntem porque eu não penso pelas pessoas. O que eu sei é que eu não entendo. Eu não entendo. Muito bem, vamos à próxima pergunta, mas só aqui para voltarmos a esta questão. Em que contexto é que a acusam Ana de que disse na escola que ia fugir? Precisamente por isso. Eu não disse. Sim, eu não mas disse. exatamente. Precisamente por isso, porque tinha abandonado a mais pequenina no café, porque o senhor do café, a menina ficou ao colo da minha amiga, adormeceu. Estava tão abandonada, tão assustada que adormeceu. E a senhora pediu ao senhor do café para dizer, olha, vá lá dizer à rapariga que eu vou levar a menina para casa. Para ele não chegar ao café. Bem e confia. Precisamente, diariamente convivia ali, não é? Não é uma pessoa qualquer. E o senhor assim fez, foi logo identificado pela polícia, porque uma coisa é verdade, eu recusei-me a dizer onde estava a menina.
Eles perguntaram-me isto e eu disse, não, desculpe, não tem, porque eu não ia entregar a menina ali, não é? Portanto, e daí, eu nem sei quem é que disse isto às técnicas, porque elas não estavam presentes, eu não percebi, não sei, porque nunca me questionaram também. Se tivessem interesse em saber a verdade, tinham-me questionado a verdade. Aconteceu, Ana, o que é que se passou? Não. Mas como é que podiam presumir que ia fugir com as crianças? Parece uma coisa tão... Pois, no auto, o que está escrito é que eu disse que o pai podia fugir com as crianças. Tanto é que ele, na semana anterior, tinha metido um requerimento para sair do país. Entregou ao Tribunal Criminal, porque tinham que lhe tirar a pulseira eletrónica para ele poder passar. Ele entregou o requerimento. Agora imagina o meu pânico, ver aquele senhor que sempre me tentou tirar as minhas filhas, a sair porta fora com a minha filha, tendo metido o requerimento na semana anterior para sair do país. Mas quando a Ana deixou a sua pequenina no café com a sua amiga, porque o seu equipamento acionou, ele podia aproximar-se da outra filha assim sem dizer nada? Como foi ter com ela à escola? Ele podia aproximar-se, ele não tinha ordem de restrição em relação às meninas, não. Não tinha. Não. O que acontece é que, como era muito perto, o seu aparelho apitou. Precisamente, porque portanto, é a 500 metros, é um GPS que aciona automaticamente. Temos mais duas perguntas. E são importantes e por isso é que fizemos esta explicação antes. Vamos então ouvir a próxima pergunta. Disse na escola que ia fugir com as filhas? Não. A resposta da Ana foi não a esta pergunta. E a pergunta é, disse na escola que ia fugir com as filhas? E a resposta do polígrafo é... Verdade. Portanto, não disse. Às vezes podia ser aquele desabafo que as pessoas dizem, só apetece fugir. Nunca, vou-lhe ser sincera, nunca questionaram-me isso e propuseram-me, deram-me condições para. Mas eu sempre achei que tinha que ficar e que tinha que resolver. Eu tinha fé, na altura tinha um bocadinho mais de fé, no tribunal. Tanto é que eu logo a seguir tive fé na procuradora. Eu saí disparada e portanto, depois foi feriado e eu tive completamente... Foi horrível. Mas, portanto, isto foi dia 7, dia 8 foi feriado, dia 9 eu fui bater à porta eu, na minha inocência, fui bater à porta da procuradora no tribunal. Não aconteceu nada disso, a tentar emendar a verdade. Não, pronto, a resposta foi nula, não é? E as técnicas disseram, agora temos tempo para si lá em janeiro. Portanto, uma bebê com 2 anos, uma menina com 3 anos e a mais velha que tinha estado com o pai 4 vezes também, não é? O pai nunca quis saber dela até à altura, meteram-na para o norte, pronto, leva. E ela, sem intimidade nenhuma, sem proximidade nenhuma, leva assim e eu pensei, isto não me está a acontecer. Já vamos tentar perceber, ainda falta uma pergunta, mas vamos tentar perceber como é que está este caso neste momento. Também é muito importante para nós percebermos em que pé é que isto está. Não deixa de ser muito assustador tudo aquilo que estamos aqui a perceber-nos hoje. Vamos então à próxima pergunta. Abandonou a filha de 2 anos sozinha no café? Não. A Ana respondeu não à pergunta se abandonou a filha mais nova no café. E agora queremos conhecer o veredicto da máquina. Os sinais da verdade. É verdade. É verdade. Portanto, não abandonou. Cai por terra a alegação mais importante de todo este processo em que lhe são retiradas as suas filhas. Passava por ter abandonado uma das crianças num café e o polígrafo diz que a Ana de facto não abandonou nenhuma filha num café. Eu nem sei o que é que lhe ia dizer, Ana, sabe? Isto é tão difícil que eu nem sei o que é que lhe ia dizer. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta um pouco complicada, mas eu também tenho estudado um pouco estas matérias e sinto-me à vontade para a fazer. Acha que é possível um homem que é um agressor de uma mulher, poder ser um bom pai? Não.
nem um pai, isto não é uma questão de género. Acho que um progenitor que agride outro progenitor em frente aos filhos nunca pode ser um bom progenitor. Eu não digo que não goste das filhas, eu digo que um bom progenitor, um cuidador, um defensor, um educador não pode ser. Porque os nossos filhos são os nossos reflexos. Nós, se repararmos, os nossos filhos às vezes até pegam no garfo da mesma maneira que nós pegamos. Os nossos filhos falam com a mesma dicção com os nossos hábitos. E, portanto, o que aqui estamos a ensinar, o que este tribunal, na altura, o que estas técnicas estão a ensinar às crianças é que está correto. Portanto, que está correto, que o que o pai fez não é grave, então podem estar à vontade. Portanto, eu não. Há quanto tempo a Ana que perdeu a guarda das suas filhas? Fez dia 7 de dezembro. Dia 7 de dezembro. Um ano. Um ano. E tem tido contacto com elas? Sim, agora já tenho, sim. Agora as meninas já vêm, as pequeninas. A do norte tem que ir ao norte 2 vezes por mês, que engloba uma despesa brutal. Isto porque duas das suas filhas são deste aumento que estamos a falar, a outra das suas filhas não é de outro relacionamento, mas acabou por, neste processo, perder a guarda das 3. Pois, porque o artigo 91 é aplicado à mãe, ou seja, elas não, as técnicas, desculpe, nunca poderiam dizer ela é boa mãe para uma e não é, é má para 2 e boa para uma. Juntaram, tanto é que a menina mais velha nem estava no mesmo processo, estavam com outra juíza, portanto, agruparam tudo no mesmo processo, foi tudo no mesmo saco e pronto, e toca andar. Doutora Foram Manuel tratadas Seixas, como viaturas, não? No fundo. Tecnicamente, como é que avalia o comportamento de polígrafo perante as respostas da Ana? Bem, realmente é um caso difícil, não é? Muito difícil. E até muito difícil de acreditar. Impressionante. Difícil de acreditar no Estado de Direito. Enfim. Sim. Aqui temos realmente 2 casos. O caso da violência doméstica e o segundo caso que então retiraram as filhas à Ana. E por isso também foram tratados como 2 casos diferentes. A gente tomamos o tempo necessário para realmente tratar bem este caso. E foi difícil para a Ana, obviamente. Obviamente é um caso que retirar as crianças já é uma mãe, imagino que sempre deve ser uma situação muito difícil. Não foi fácil, mas tenho que dizer que a Ana participou e as reações fisiológicas que a gente teve deram para ser bastante claras e ter uma opinião bastante clara. Em relação a tudo isto, que é o que se pretende aqui. Exatamente. E nós não estamos a julgar, dizemos mais uma vez, Ana, o que é que as suas filhas, agora que já as vê, de mãe para mãe, como é que lhes explica isto? O que é que elas lhe dizem? Como é que elas, na cabeça delas, que são tão pequeninas, interpretam tudo isto? Agora já é mais fácil, não é? Que já estão mais. Muito difícil foi no início. Eu estive 2 meses sem contacto com as meninas de Lisboa e 5 meses sem contacto com a menina que foi para o norte, que nunca tinha estado noutro seio que não o nosso, que não a família materna. Portanto, foi muito difícil ter que deixá-las ir. Ter de entregar uma bebê e depois elas nem sequer me queriam, como tal e qual como eu disse, elas não me queriam sequer deixar despedir. Portanto, e depois a bebê estava numa ama da Segurança Social, deixaram-me ir uma vez vê-la, por especial favor. A ama portanto, a assistente social que estava com competência à ama, não estas SCJs, porque, para além de injustiça, há aqui muita maldade. Entende? Porque isto não se faz. A preocupação aqui nunca foi as crianças, porque se elas tivessem risco de integridade física ou de vida, tinham-nas levado ao médico. Vamos ver se estão, se não estão. Não levaram. Não perguntaram patologias, não pediram documentação, não pediram nada. Levaram-nas, acabou. Sem saberem os hábitos, sem saberem as rotinas, sem saberem alergias. Tiveram um acompanhamento sequer de um psicólogo, vão ser tiradas da mãe não. Assim de um dia para o outro? Não, pois não. Assim, tal e qual. E sabe o que é aqui mais grave? É que há muitos casos assim. Pois é. Há muitos casos assim. Nós agora estamos a fundar uma associação, que é a Marca, e portanto, eu vou até onde tiver de ir, contra quem seja preciso. E portanto estão a chegar até nós. Mais casos, não é? Muitos casos, não é mais, são muitos casos. As crianças neste país são tiradas, neste país e noutros, mas vamos falar em Portugal, são tiradas com uma ligeireza, como se o senhor não paga o carro. Olha, até lhe digo mais, nós não pagando uma viatura, que é 4, 5, 6 meses para se tirar a viatura.
não é? As crianças são tiradas assim, às 10h30 da manhã, com um telefonema, estas técnicas ligaram para o tribunal, sem mandatos, sem nada, vamos tirar. Tiraram, acabou. Ana, eu calculo que continua a lutar, obviamente, pela guarda das Sempre. suas filhas. Sempre. Em que fase é que estamos? Quando é que acha que vai voltar a estar a tê-las? A ter a custódia, Sim. porque eu não desisto sem ter a custódia das minhas Claro. filhas. Acho que ainda falta. Eu não posso dizer quando é que acho, porque agora promoveram, soubemos hoje, promoveram mais 3 meses do Os plano de tempos da promoção e justiça proteção. não são os tempos das crianças, nem das mães. Não, porque esta procuradora, não me levem mal, mas eu tenho de dizer isto e tenho isto aqui há muito tempo. Esta procuradora não desiste, não sai. Nós apresentámos queixa-crime contra a juíza foi obrigada a dar escusa do processo, a sair do processo. Fizemos queixa ao Conselho Superior da Magistratura, ela saiu. Fizemos queixa ao Conselho Superior do Ministério Público e eu estive lá a falar com eles. E a procuradora averiguaram, disseram que havia matéria para processo disciplinar, temos queixa-crime contra esta senhora e ilegalmente ela continua no meu processo. Não sai. A promoção que ela deu agora, eu não sei se posso dizer isto ou não, mas vou dizer, que foi que promova-se mais 3 meses de plano de promoção e proteção. Porquê? 0. São 2 linhas. Vamos promover por mais 3 meses a medida de plano de proteção e promoção. Ana, muito obrigado. Queremos desejar-lhe as maiores felicidades e que este caso termine. Obrigada pela sua Com a coragem. sua coragem. E, Eu é que agradeço a oportunidade. e apoia-se em quem? Quem é que a ajuda neste A processo? minha família, o meu advogado. E o Dr. Gamer Fernandes tem sido advogado, psicólogo, pai, mãe, tudo. Depois tenho a minha mãe, o meu pai, a minha prima, a minha família. Nós somos um núcleo muito unido. E se não fosse esta gente, portanto, toda esta gente à minha volta, não era possível estar aqui. Agradeço à comunicação social, porque no fundo ajudou-nos. Agradeço imenso. visibilidade a isto. Sim, e portanto ajudou a outras mães também a ter a coragem e virem ter connosco, e já começamos com a marca a tentar prepará-las para se protegerem um bocadinho mais e terem noção de não irem na inocência. Portanto, isto é muito importante, de transmitir a realidade. Continua a acreditar no Estado de Direito? Não. Obrigada, Ana, por ter estado cá. Muito Ana, obrigada. beijinhos. Obrigada. Doutora Mabel Sanches, também muito obrigado. Um aplauso Obrigada. para os nossos convidados. Beijinhos, Ana.